Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Erika Fujita, eu sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores voltados no cultivo de fruta e hortaliças. Para aqueles que já me conhecem e sempre me acompanham, vocês bem sabem que eu sempre venho aqui falar sobre dicas de manejo, tratos culturais e etc., para ajudar na sua lavoura, no seu sistema produtivo, trazendo essas orientações técnicas de cultivo profissional e ajudar aqueles que têm certa dificuldade no manejo a campo, porque muitas vezes eu percebo que o que falta é uma ligação entre a assistência técnica e realmente o produtor que necessita desse conhecimento e auxílio lá no campo. Nós vamos falar especificamente sobre boas práticas no campo, ou seja, boas práticas de produção. O que significa isso? Boas práticas é quando a gente junta, né, dentro de um manual de boas práticas ou até mesmo certos roteiros e requisitos de planejamento de manejo, ações que é feita lá no campo, sempre visando o controle de qualidade do produto que vocês estão cultivando e será colhido para comercialização. Tudo que envolve o consumo do que vocês plantam aí no sítio, na chácara, na fazenda, aonde estejam, tem que assumir um perfil de responsabilidade daquilo que vocês estão trabalhando. Porque quer queira ou não, além da sua família, outras famílias vão consumir esse alimento. E quando a gente trata de alimento, é muito sério. Sempre friso isso, que é a importância da preocupação no que você está aplicando na sua plantação, a forma, se está ou não respeitando certos períodos de carência. Isso é fundamental para que você tenha uma segurança alimentar daquele que está recebendo esse produto quando compra nos mercados, nas feiras e quitandas, seja onde for. Outro ponto, a mecanização muitas vezes não acontece em relevos muito inclinados. E isso só vai ser possível em locais um pouco mais planos, onde exista espaço para que possa ter o movimento dos tratores e etc. E ainda área para poder fazer essa manobra. Então não é qualquer tipo de sítio ou chácara que consegue receber uma mecanização em grande potencial. Então, dessa forma, quando a gente tem que observar o tipo de relevo que vocês têm aí na sua propriedade para poder determinar qual é o tipo de implemento, de maquinários e equipamentos que vai ser utilizado para o preparo do solo. Sei que em alguns locais existe o cultivo e a necessidade de plantar em relevo com um declive muito acentuado, né? Uma queda, uma descida, uma subida muito grande. E isso acaba tendo a necessidade de fazer o preparo do solo de forma manual, tá? Então isso pode acontecer. Geralmente, nesse tipo de situação, é muito mais fácil vocês estarem preparando o solo, por exemplo, em cova, onde somente o que vai ser aplicado em área total, só que sem removimento ou incorporação ou misturar no solo o calcário. Porque se você acaba misturando no solo o calcário num terreno inclinado, na primeira chuva que der, lavou-se tudo. Perdeu-se tudo e acabou. Dinheiro jogado fora, a hora de máquina jogado fora, caso seja esse a condição, e até mesmo o dia de trabalho de quem você pagou para poder te ajudar. Então são pontos que nós temos que levar em consideração. Aquele local que possa receber mecanização, aí tudo bem. Vocês podem estar fazendo, sempre trabalhando curva em nível para que não haja formação de erosão. Porque o que acontece? Quando você faz o preparo inicial, que é uma aração, uma gradagem, você solta toda a terra da superfície.
soltando toda a terra, qualquer enxurrada vai pegar e lavar toda aquela parte superficial do seu solo, onde está concentrada a maior parte dos seus nutrientes, que vai ser usado para a sua plantação se nutrir. Então, se você deixar perder essa camada da superfície do solo, você está perdendo dinheiro. É dinheiro. A gente não está nem falando sobre conservação de solo, a gente está falando de grana, din-din, que hoje está muito difícil de ganhar. E se está muito difícil de ganhar, o melhor é economizar. E se eu posso economizar da melhor forma, usando a conservação do solo, que também faz parte das boas práticas, deve ser utilizado. Então, existe a inclinação, sempre tem a orientação de um agrônomo que tenha conhecimento em topografia para poder fazer essas curvas em nível e assim impedir que a enxurrada ganhe velocidade e força a ponto de sair lavando tudo que sair aparecer pela frente, principalmente morro abaixo. Então tomem muito cuidado. Então, se não existe possibilidade de abrir um novo plantio em algum local pela inclinação, desista. Porque uma que você vai acabar degradando o solo, muitas vezes percebendo que não há possibilidade de cultivo. E aí todo aquele trabalho que é dinheiro acaba indo para o ralo. Então tudo que vocês gastam para mobilizar o solo, diesel, hora máquina, manutenção de equipamentos, de maquinário, pagar motorista, pagar diária, isso é muito caro. Então tome muito cuidado e planejem isso certinho. Por isso que vocês têm que conversar de forma séria com a pessoa que está te orientando. E se você não tem essa pessoa, procure, vá atrás e tire todas as dúvidas em relação à parte de conservação. Porque esse é o principal motivo de degradação do solo, empobrecimento, deixando ele ruim para a plantação que nós, seres humanos, fazemos na nossa terra, que é mexer no solo, deixar ela solta e vem uma chuva e leva embora. Esse é a maior perda financeira que existe na agricultura, mesmo ela sendo de pequenos produtores e médios. Então isso é uma perda e faz parte também no manual de boas práticas. Determinar de forma correta qual é a forma que vocês vão estar preparando o solo. Eu priorizo o preparo do solo, por exemplo, uma vez por ano você fazer essa movimentação tão grande. Você fez essa movimentação e ela conseguiu desestruturar aquela terra muito dura. O que vai impedir de ela endurecer cada vez mais é matéria orgânica, que é a manutenção de cobertura do solo. Eu não estou falando isso para ser orgânico ou ecológico. Eu estou falando isso para ser racional. Usar a cachola e usar as boas práticas que existem por aí afora, já com estudos comprovando sua eficiência, incorporando na terra dura que nem pau, matéria orgânica para manter esse solo fofo e fácil de trabalhar. Isso não é encheção de saco e nem na ladainha. Os grandes fazendeiros já sabem disso. Eles já sabem que isso realmente é eficiente. Então manter uma cobertura do solo, na qual vem aquela vegetação, que é o mato, que cresce mesmo, não tem jeito, vai roçando para adicionar cada vez mais nessa terra essa matéria orgânica. Isso evita que ele fique duro e possibilite que a sua planta se desenvolva. Então, cobertura do solo vai manter ainda a umidade, vai manter matéria orgânica, vai manter uma estrutura do solo fácil de se lavrar e fácil da planta formar suas raízes. Então, isso vocês não podem deixar de entender, não podem deixar de aplicar. Porque é uma coisa eu falando aqui nos vídeos, mas lá na hora do dia a dia do seu preparo do solo, você sabe falar, não vou fazer isso não, porque dá trabalho. Então muitas vezes, por exemplo, uma área que passou arada é grade,
poucos meses fez esse revolvimento do solo, eu não vejo a necessidade de por que fazer de novo. Só vai e faz uma roçada para baixar o mato, deixa aquele resto vegetal secando ali sobre o solo, fez aquela boa secada, vem preparando o seu plantio em linha, em sulco de plantio. Aí você tem a movimentação mínima, ou seja, o preparo mínimo do solo, que é somente riscar e movimentar somente aonde vai ser a linha de plantio. Então isso é o pulo do gato. Você economiza combustível, você mantém a cobertura, você mantém a estrutura do solo e ainda você consegue dessa forma economizar. Lembra que eu falei que a cada 3 anos, pelo menos, vocês têm que jogar o calcário para controlar a acidez? Se vocês fizerem isso de forma metódica, chegará um momento que somente a distribuição superficial é o suficiente para você garantir o controle do pH do solo, mantendo ela próximo da neutralidade, ou próximo do neutro, fazendo com que a sua cultura possa desenvolver. E outra manejo que é a conservação é a manter a terra viva. Então isso é em cima de estudos, gente. Nada que eu tô falando aqui é no chute, no achismo, achei muito legal e bonitinho e venho falar para vocês. Tudo que eu passo para vocês tem um embasamento, tá? E esse embasamento tá aqui para fazer vocês melhorarem o seu sistema. Porque como dizia meu pai, não existe terra ruim, existe manejo feito errado. E é verdade. E isso é a pura verdade. Eu agradeço a vocês que ficaram até o final desse vídeo. Muito obrigada por estar assistindo. E fique atento para os próximos. E não deixe de curtir a minha página na rede social, no Facebook e no Instagram. Se inscreva no meu canal do YouTube. E até o próximo. Até mais.